Passemos. Pega a sua Bíblia, por favor. Ezequiel 37. Amém? Quem está procurando, diga glória a Deus. Pergunta para o seu irmão: o que é que falta na sua vida? O que é que falta na sua vida? Essa pergunta ficou na minha cabeça hoje de manhã. Teve uma reunião dos Gideões e eu fiquei pensando sobre ela e Deus me deu uma palavra em casa. E eu fui na aula de batismo. Quando eu desci aqui, Deus mudou a palavra. Ele falou para mim: profetiza. Hoje é dia de profetizar. Amém? Diz assim, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Amém? Pode sentar. Aleluia. Você já sentiu a presença de Deus nesse lugar, irmão? Já mesmo? Então pode glorificar o nome dele, porque ele está aqui. Às vezes nós vemos na casa de Deus, irmãos, e a única coisa que ele espera de nós é a adoração. Então abra o seu coração, abra a sua boca e adore ao Senhor. Tudo que precisa na sua vida já foi feito por Ele. Basta você profetizar, determinar na sua vida e vai acontecer. A palavra para mim e para você, irmãos, é profetiza. A palavra é profetiza. Às vezes nós estamos em circunstâncias, irmãos, em situações em que não há mais vida aos nossos olhos. Mas Deus fala para você hoje: ainda que esteja morto, eu sou Deus que sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, hoje viverá. Se você crê hoje, irmãos, Deus vai mudar a sua história. Hoje, irmãos, Deus veio com um propósito diferente na minha vida e na sua. Deus quer levantar homens e mulheres de Deus para sonhar e viver o melhor dessa terra. Aleluia! Eu gosto de Deus porque Ele é assim, Ele é da hora. E eu estou sentindo a presença dEle aqui muito forte. E hoje, irmãos, Deus tem novidade para você. Profetizar, irmãos, é um ato que deveria ser constante na minha vida e na sua. Toda oração minha e sua deveria ser uma oração de profecia. Para eu determinar tudo aquilo que precisa, deve e vai acontecer na minha vida. A situação aqui do profeta, irmãos, ele era um homem, não que ele era especial. Ele era especial porque Deus falava com ele. E você está aqui hoje porque você é especial, porque Deus veio para falar com você. Não há diferença entre nós e eles. Mas ele era um homem de íntima comunhão com Deus. E o texto começa com Deus se aproximando. E o Senhor veio e pegou ele pela mão. Tem gente hoje aqui que está tão desesperada. E Deus fala assim: se acalma. Hoje eu vim para te pegar pela sua mão. Deus veio te perguntar hoje: quem está conduzindo a sua vida? As notícias do mundo aí fora? É a taxa cambial, o dólar que não abaixa? É a circunstância que cada dia se apresenta diferente? É o dia das bruxas que está chegando? Quantos de nós, irmãos, estamos sendo enganados pelas filosofias que o mundo aí fora tem implantado?
E Deus quer que hoje você comece a entender que o mundo, ele precisa ser conduzido por aqueles que seguem e servem a Deus. Se o mundo está indo ruim, irmãos, é porque você não está profetizando. Talvez você esteja profetizando para que ele fique ruim mesmo. Deus hoje quer mudar a palavra da sua boca. Quando eu sentei ali, Deus falou para mim assim, ó, profetiza. E eu falei, Senhor, o que é isso? E Deus falou, Ezequiel 37, hoje o meu povo precisa aprender a profetizar. Aprender, irmãos. Chega. Deus quer dar um basta no marasmo espiritual. Deus quer dar um basta em crentes inconstantes. Deus quer dar um basta para que a sua vida comece a se desenvolver. O profeta foi levado numa situação difícil, era um desafio. Eu fico imaginando a cena como um desafio. Você imagina Deus te pegar pela sua mão, né? Já é algo glorioso. Deus falar com você já é glorioso. Mas Ele te leva num desafio. E Ele te propõe um cenário onde não há vida. Ele te propõe um cenário onde não há situação boa. Não há nada de bom naquele lugar. Não há nada interessante naquele lugar. Não há nada que possa mostrar o brilho da glória de Deus. Não há nada de bom. Você, irmãos, não foi escolhido por Deus porque você tinha algo de bom. Você foi escolhido por Deus porque um dia o seu filho morreu na cruz do Calvário e deu a oportunidade de você ser salvo. Deus é que te deu a oportunidade de você ser salvo. E Ele então leva o homem para um lugar que não tinha nada de bom. E Ele propõe um desafio. Deus veio para desafiar crente hoje. O amém diminuiu por quê? Agora que era a hora do amém mais forte. Deus veio para desafiar pessoas hoje aqui. Está melhorando, eu vou perguntar de novo, talvez... Põe mais som aqui que acho que o pessoal está ouvindo. Deus veio propor um desafio para pessoas hoje aqui. Está começando a entender. E Ele propõe um desafio. Levou para um lugar ruim, onde não tinha nada de bom. Onde não tinha vida nenhuma. Mas Deus queria colocar vida onde não tinha nada vivo. Onde não tinha possibilidade, onde não tinha circunstâncias, onde não tinha ciência. Onde não tinha nada que pudesse oferecer poder para aquele lugar. Mas Deus levou um profeta. Quando o profeta chega em um lugar, irmãos, o que ele fala é lei. O que ele determina é ordem estabelecida no céu. É por isso que hoje você precisa aprender a profetizar. Porque a ordem que sair da sua boca, Deus veio hoje para falar assim, eu estou aqui para cumprir. Oh, glória! Deus está aqui para cumprir, irmãos. O sacrifício que precisava, Jesus já fez. O esforço que precisava, Ele já fez. A dedicação que precisava, Ele já fez. O sofrimento que precisava, Ele já sofreu. Aleluia! E Ele fala para o profeta, pode ter vida nesses ossos sequíssimos. Perceba que não era um osso seco. Não eram corpos em decomposição. A situação já era crítica. Já tinha ultrapassado todos os limites e circunstâncias. Mas chegou um profeta naquele lugar. E chegou um profeta hoje aqui. E hoje Deus vai operar sinais, irmãos. Se você crê, a Bíblia diz assim, ó, se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu creio. E ele fala, profeta, pode ter vida esses ossos? E eu ensinei hoje lá no batismo. Quando a situação estiver difícil, quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe que decisão tomar, joga a responsabilidade para Deus. Deus, Ele sempre tem a solução e a saída necessária para alcançar eu e você.
E o profeta devolve para Deus: Senhor, tu sabes. Não que ele estava duvidando, não que ele estava largando para Deus se vir aí, não. Quando a autoridade é de Deus, o profeta não tem que se meter. Ele não tem que querer ajudar Deus, ele tem que esperar a ordem. E o Senhor falou: então profetiza conforme eu vou te dizer. E ele levantou a sua voz e disse: ossos secos, ossos secos, ministérios secos, chamados secos, sonhos sequíssimos, vida espiritual sequíssima. Hoje, Deus dá uma ordem para que o Espírito entre em você e que você comece a viver o melhor de Deus na sua vida. Hoje a ordem do Senhor é para que a vida entre no seu chamado, a vida entre no teu ministério, a vida entre dentro de você e comece a produzir novidade que é do reino de Deus. Deus quer ressuscitar sonhos aqui, irmão. Por isso que Deus te pergunta: o que falta para você? Talvez falta um sonho se concretizar. Talvez falta chamado se cumprir. Talvez falte palavras para cumprir na sua vida. Talvez falte promoção no seu trabalho. Talvez falte um emprego para você. Talvez várias circunstâncias se apresentem para você como um vale sequíssimo. Deus hoje quer que você olhe, não para o vale, mas olhe para Ele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O profeta jogou a responsabilidade para Deus e falou: Senhor, determina com autoridade, porque se você falar, se você tão somente falar e der ordem, tudo na terra tem que se sujeitar à sua ordem. E a gente sabe a história. Um osso foi ligando no outro osso. Um osso foi ligando no outro osso. Quando todos os 206 ossos de um ser humano estavam completos, Deus começou a mandar carne, músculo, veia, sangue. Tudo aquilo que é necessário para que o ser humano esteja preparado para receber a vida. Ele deixou só uma coisa pendente. A ordem da vida tinha que ficar por último. Porque, irmãos, a vida que Deus tinha para oferecer para aquele povo, que ainda nem era um povo, não era um exército, não era nada. Assim como eu e você não éramos nada. A vida que Ele veio oferecer para mim e para você, irmãos, tinha que sair de dentro dele. E o Espírito saiu dentro dele e foi levado e repartido com todo mundo que estava lá para que pudesse ter vida. Eu vou repetir. Teve que sair de dentro de Deus a vida para habitar dentro de você. A vida não dependia da ordem do profeta. A vida dependia da ação de Deus. Por isso que às vezes nós não sabemos como agir em certas circunstâncias. Porque a gente quer resolver as circunstâncias com aquele que a gente conhece. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os tesouros, aleluia, os tesouros da inteligência, da sabedoria e da ciência, eles estão escondidos em Cristo. É Ele que vai revelar sobre nós onde estão os seus tesouros e a forma como a sabedoria, a ciência, a inteligência, tudo sucumbe quando a vida procede de Deus. Se você quiser procurar depois, está lá em Colossenses 2, versículo 3. Em Cristo foram revelados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você precisa profetizar, irmãos, determinar, porque às vezes as circunstâncias parecem que a vida já acabou, mas Deus hoje veio para trazer novidade de vida. Quando Deus criou o homem, você vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 1,
Você vai ver que Deus começa a falar sobre a criação, e Deus criou um dia, Deus foi criando no outro dia, no terceiro dia, e cada dia que Deus fazia, Ele analisava aquilo que Ele tinha feito e olhava e viu que era bom. No primeiro dia, é o único dia que Ele não fala nada, Ele não menciona nada. No segundo dia Ele fala, no terceiro dia Ele fala, no quarto dia Ele fala, no quinto dia Ele fala. No sexto dia Ele cria o homem, Ele olha para o homem, Ele vê tudo aquilo que Ele tinha criado, Ele olha e fala, isso não é bom. Isso que eu fiz é muito bom. Eu vou repetir, que eu acho que vocês não estão entendendo. Vocês estão meio chocados comigo? Quando Deus criou todas as coisas, Ele viu que era bom. Mas quando Ele criou você, Ele viu que era algo diferente. Era a sua obra-prima. Era aquilo que era de especial. E aí Ele viu que era muito bom. Era tão bom, irmãos, que para criar no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, Ele não precisou da opinião de ninguém. Ele não precisou da ajuda de ninguém. Ele só determinou e aconteceu. Mas no dia que Ele foi criar o homem, Ele fez uma convocação. E Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele determinou com o poder da sua palavra e tirou de dentro de si algo para colocar sobre o homem. O homem era muito bom porque ele trazia um pedaço de Deus para a terra. O restante tinha vida, mas a vida do homem, ela tinha um pedaço da vida de Deus dentro dele. Mas o diabo, irmãos, tudo aquilo que Deus faz que é muito bom, o diabo quer transformar em muito ruim. E aí a gente sabe da história que a serpente foi tentar Eva. E aí Eva comeu do fruto, ofereceu para o seu marido. E o seu marido também comeu, e a Bíblia diz que aí eles pecaram. E aí parecia que o sonho de Deus havia morrido. Aí parecia que a vida também tinha acabado. Deus foi até falar com Adão, e Adão estava escondido. Ele tinha até abandonado a presença de Deus. Deus veio para procurar algo. E eu fico imaginando Deus chegando no jardim do Éden, aquela coisa gloriosa. Mas foi a mesma situação dele chegar num vale de ossos sequíssimos. Porque a vida que ele tinha deixado na terra não estava lá para falar com ele. E é isso que o diabo, irmãos, quer fazer com a minha vida e com a sua. Ele quer fazer com que você perca aquilo que Deus fez de glorioso, que foi colocar o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. A essência dele, que está dentro de você, o diabo quer roubar. Mas Ele é o autor da vida. É Ele quem pode tudo, irmão. A Bíblia diz que Jesus ele foi feito a primícia de todas as coisas. Nesse momento aqui a humanidade não tinha saída, não tinha solução. E tudo aquilo que ela pudesse produzir na sua vida seria apenas para refletir um castigo que ele recebeu por desobedecer a Deus. Era assim que o diabo queria mostrar as pessoas para Deus desobedientes, fora da visão. Pessoas independentes que querem andar com as suas próprias pernas, abandonando os seus ensinamentos, abandonando a comunhão, abandonando o convívio com Ele. É por isso que quando eu peco, ou quando você peca, a primeira coisa que acontece é a gente quer ser um Adão. A gente quer sair da presença de Deus porque a gente já não acha digno. E a gente busca quem? Se a gente não busca Deus, a gente busca quem? Eu estava falando hoje no batismo. Eu amo dar aula de batismo. Porque são as coisas sensacionais. Eu falei para eles, para ir para o céu, eu preciso fazer uma escolha. Só vai para o céu quem quer ir para o céu. Amém? Você quer ir para o céu? Amém. Então quem quer ir para o céu, levanta a mão assim. Então tá bom. Mas para ir para o inferno, irmãos, você não precisa fazer escolha nenhuma.
Você não precisa fazer esforço nenhum. Você não precisa ter dedicação nenhuma. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. O mundo te conduz para o inferno, automaticamente. E eu falei para eles, por isso que é importante que eu tome a iniciativa da escolha. Porque se eu deixar para o mundo escolher onde ele quer me levar, certamente o meu fim será um fim de morte. É a mesma situação, por quê? Porque quem conduz o mundo é o diabo. A Bíblia diz claramente, o mundo jaz no maligno. E se ele determina o curso do mundo, certamente se eu seguir esse curso, certamente eu irei para o inferno. Então o inferno ele é um lugar muito perigoso, por quê? Porque às vezes eu não preciso nem escolher ir para lá. Ele me leva sozinho. Foi isso que o diabo quis mostrar para Adão e Eva. Era muito legal comer do fruto porque eles seriam igual a Deus. Isso gerou uma dúvida. Você imagina alguém chegar para você e falar assim, ó, você vai ser igual a Deus. Eu imagino que talvez ela tivesse pensado, nossa, Deus criou todas essas coisas com o poder da sua palavra, então na hora que eu determinar alguma coisa vai acontecer. O poder de Deus ele é tremendo, eu vou poder fazer igual a Ele. E o diabo é assim, irmãos, ele vem com coisas simples, com coisas sorrateiras. Ele vem demonstrar, irmãos, que você pode ser igual a Deus. Talvez você possa ser até melhor do que Deus. Talvez você possa ser como Paulo, que foi colocado na terra como um Deus para salvar aqueles homens, porque eles não criam em Deus. E isso fez com que eles perdessem o foco em Deus. Sabe o que acontece hoje? É a mesma coisa. Ele não se apresenta falando que você vai ser igual a Deus, mas ele se apresenta tentando tornar você uma pessoa independente. Hoje os crentes do YouTube, vê uma mensagem e já acha que manja tudo, sabe tudo. Busca doutrinas em outro lugar, busca filosofias no mundo, segue o conselho de pessoas que estão no mundo, que não nasceram de Deus, pessoas que não aprenderam a partir de Deus. E eu fico imaginando Adão e Eva, irmãos, eles conheciam a Deus, estavam com Ele constantemente, diariamente. Como é que pôde um vínculo tão forte ser quebrado pelo diabo? Agora imagina nós, que dia a dia sofremos, irmãos, aflições como eles sofreram, talvez até piores, porque as circunstâncias hoje são diferentes. Naquele tempo não tinha dividido nada com ninguém, era só os dois. Mas e hoje? Será que a gente tem se tornado pessoas independentes? Será que o Jesus verdadeiramente nasceu para nós? Será que ele precisou ser transformado para chegar na minha vida? Será que ele tem que ser submetido à minha vontade? Será que ele tem que ser submetido aos meus desejos? Há ainda esperança para aquele que crê em Deus. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. E o mundo foi abalado, irmãos, por causa de um pecado. Às vezes a gente peca tantas vezes por dia que a gente nem se preocupa, irmãos, com o pecado. Eu falei para eles hoje, que hoje a aula, como é a última aula, eu falo sobre, eu me batizei, e agora? O que é que muda depois do batismo na minha vida? E eu falei para eles, olha, uma coisa que muda, não só no batismo, né, mas é quando eu aceito Jesus, é que eu deixo de ser pecador. Quem deixou de ser pecador já aqui? Vou perguntar diferente então. Quem é pecador aqui, levanta a mão. Vou tomar até água agora porque eu não entendi nada então. Fala para o seu irmão. Você é pecador? Tem certeza? Irmãos, você é pecador até o dia que você conhece a Jesus.
A Bíblia diz que depois que você conhece Jesus, você não é mais pecador. Você não, eu vou repetir. Depois que eu aceito Jesus, eu não sou mais pecador. Profetiza, irmão. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, quando eu estou no mundo, eu sigo o curso do mundo. E o pecado faz parte da minha vida, porque no mundo não há lei, não há obrigação espiritual, não há obrigação com Deus. Quando eu venho para Cristo, Ele me liberta, Ele muda a minha história, Ele morre por mim na cruz, e Ele faz de mim uma nova criatura. O mundo mais não tem poder sobre mim. Então você não é mais um pecador. Ah, pastor, mas eu nunca mais vou pecar. Não estou falando isso. Enquanto você pisar nessa terra, você está sujeito ainda a pecar. Mas o pecado não pode ser um estilo de vida. O pecado não pode mais ser algo que seja uma função sua praticar diariamente. O pecado tem que ser algo evitado na sua vida. Paulo disse assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer de segundo a sua vontade. Se o pecado habitar na minha vida, eu fico sujeito à vontade dele. E é isso que o diabo quer fazer com o mundo aí fora. Quer escravizar o máximo que ele puder. Mas Deus hoje veio para levantar uma igreja que tem poder e autoridade para determinar no reino espiritual que o mundo não tem poder se não estiver sujeito à vontade de Deus. Que é, irmão? Está com medo de evitar o pecado? Isso é a maior bênção que acontece, irmãos, quando eu aceito Jesus. Meus pecados, eles são apagados. E Deus me tira das trevas para a resplandecente luz. Eu deixo de ser um pecador porque eu deixo de andar nas trevas para começar a andar na luz. Se a luz está brilhando sobre a minha vida, não há espaço para as trevas habitar no meu coração, na minha vida, onde quer que eu vá. A luz, ela precisa ser aquilo que ilumina o caminho onde eu ando. Então, onde você chegar, irmãos, a luz chega, não chega a trevas. Todo aquele que é nascido de Deus, que é filho de Deus, esse não peca. Oh, glória! Que glória é você não pecar, irmãos. Sabe o que a gente pensa? Que difícil é eu não pecar. Mas lá em Mateus 5, versículo 68, se eu não me engano, diz assim, ó, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. 1 Pedro 1, versículo 16, diz assim, sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Nenhum lugar da Bíblia vai falar para você assim, continue vivendo no pecado e um dia Deus vai te transformar. Não, porque você continuar pecando é uma escolha. E a Bíblia nos alerta, irmãos, porque o salário do pecado é a morte. E enquanto eu estiver sujeito à vontade do pecado na minha vida, fatalmente eu vou ser uma pessoa que vai continuar num vale, me tornando um osso sequíssimo. Mas hoje Deus trouxe um profeta nessa casa. O mundo parecia perdido no pecado de Adão e Eva, mas Deus fez uma promessa. Ele lançou uma promessa. Ele determinou no reino espiritual uma palavra, que o mundo não subsistiria, que o mundo não pereceria, porque haveria de nascer um Salvador. Haveria de nascer um Salvador. Vou falar de novo, haveria de nascer um Salvador.
haveria de nascer um Salvador. Haveria de brotar uma nova esperança para o mundo. Haveria de nascer e de brotar um novo renovo sobre o povo. Haveria esperança para aquele que estava perdido. Paulo disse assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas um dia, aleluia, um dia, foi levantado um profeta e ele apresentou Jesus para todo mundo e falou: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que ele tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tira o pecado de mim, irmãos, ele tirou. Se ele curou a minha vida, ele curou. Se ele mudou a minha história, ele mudou. Se ele ressuscitou o meu sonho, ele ressuscitou. Se ele me transformou numa nova criatura, ele me transformou. Assuma o papel que Deus deu para você no reino. Para com as filosofias do mundo aí fora. Para com as historinhas que o povo quer contar aí. Leia a Bíblia. Paulo disse assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, as doutrinas do mundo, e não das doutrinas que nasceram em Cristo. Filosofia que não tem Cristo no centro não serve para crente. Profecia que não tem Cristo no meio não serve para crente. Palavra de Deus que não tem Cristo no meio não serve para crente. Oh, glória! Glórias a Deus, Senhor. Glórias ao Senhor. Que Tu és santo, Senhor, e o Senhor quer uma igreja santa. Hoje Deus vai querer tirar o seu medo de pecar, irmão. Para de se conformar com o seu pecado. Vira crente de verdade. Vira crente de verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe o que acontece? Hoje eu preciso ser motivado. Por isso que hoje a onda do mundo é: eu preciso de um coaching. Um coaching. Bem que a palavra coaching significa técnico, né? Técnico é uma pessoa que te orienta. Hoje o mundo tem precisado de motivos para ser motivado. E hoje o maior motivo, irmãos, para você ser motivado é porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele foi o sacrifício, Ele não reclamou, Ele não mudou de ideia, Ele não mudou de opinião, Ele não achou que era difícil, Ele não se preocupou se era difícil, Ele não se preocupou quando batiam nele, quando castigavam Ele, quando Ele suava sangue na sua oração, Ele permaneceu até o fim. Você precisa também permanecer até o fim. Eu preciso permanecer até o fim. Para de viver segundo o mundo. Você tem que trabalhar bastante para você ganhar dinheiro. Se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. Você tem que fazer hora extra. E você vai, e vai, e vai. Aí sabe o que acontece? O seu trabalho vira o seu Senhor. Eu fui na ministração lá com o pastor. E o Peterson fez uma pergunta. E o Peterson, ele é bem legal, irmãos. Porque ele é o famoso pescoço para baixo é canela, né? Então, não tem dó nem piedade. E ele fez uma pergunta assim: quanto tempo você trabalha por dia? Falei, eu normalmente 8 horas. Ele fez para todo mundo essa pergunta. Eu vou me entregar logo. E ele falou, eu vou entregar só eu então. E ele perguntou, quanto tempo
você trabalha? Eu falei, 8 horas. E ele falou assim, e quanto tempo do seu dia você ora? Você ora mais do que 8 horas por dia? Aí fiquei fazendo conta, né? Eu trabalho 8 horas, gasto 1 hora para ir, uma para voltar, são 10. O dia tem 24, só para 14. Se eu dormir, eu durmo 6 horas mais ou menos, ou 5, né? Já sobrou pouco tempo. Aí tem o culto, tem a cela, tem isso, você começa a colocar, fala, não oro. Ele falou assim, então o seu trabalho é o seu Senhor. E eu falei, então como é que eu faço? Paro de trabalhar e fico orando no lugar? Que aí já resolveria. Ele falou, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o propósito de Deus para todo aquele que é nascido dele. Porque às vezes, irmãos, a gente quer resolver com as nossas mãos. Quando eu fui para os Estados Unidos, Deus me deu a oportunidade de levar uma palavra lá. E eu lembrei isso agora. E eu cheguei lá e Deus tinha falado para mim assim como falou com o pastor, falou, ó, quando você for lá, Deus vai usar você para falar com aquelas pessoas daquele lugar. Eu falei, tá bom. E eu fui, só que o pessoal lá trabalha muito. Lá realmente o trabalho é o Senhor deles. E eles confessam tranquilamente. E aí eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer um culto? O pessoal chega aqui 8 horas da noite. Aí eles vão tomar banho, eles vão jantar. Quando é 10 horas da noite, está todo mundo pronto. E eu falei, como é que eu vou falar alguma coisa? E eu falei, ó Senhor, eu não vou falar nada. Cria a situação, se for para eu pregar, cria a situação. Porque eu estou pronto, a palavra está pronta, eu já orei, já está tudo certo. Minha parte está pronta. E passou-se os dias, irmão. Passou a sexta-feira, passou o sábado, passou o domingo, passou a segunda-feira, passou a terça-feira e eu ia vir embora na quinta. E aí chegou na terça-feira, nada. Chegou na quarta-feira, nada. E eu falei, amém, Senhor. Vai ver que não é para eu falar nada. Mas eu fiz igual o profeta. Se o Senhor me der a ordem, eu profetizo. E aí, quando foi na quarta-feira, a gente tinha saído, eu e o Leonardo, e o Pedrinho, e a gente ia indo para outra cidade. E quando eu estava voltando, eram às 6 horas da tarde, meu irmão me ligou, o Thiago. E ele falou para mim assim, ó, hoje eu vou te levar no melhor lugar para se comer aqui nos Estados Unidos, onde a gente conhece. Eu falei, nossa, que benção. Eu estava segurando o jejum. E eu falei, que bênção, né? E aí eu falei, Senhor, e como é que eu vou pregar se nós vamos no melhor restaurante para comer? Cria a situação, Senhor. E Deus, irmãos, Ele ouve todas as orações. Deus, Ele ouve todas as orações. Eu falei, Senhor, eu vim aqui com uma missão. 2, né? Eu queria ver meu irmão. Fazia 5 anos que eu não via. Mas eu vim aqui primeiro para fazer a Tua vontade. Todos os dias, Senhor, eu fiquei disponível para a Tua vontade. Isso eu orei sozinho, ninguém ouviu a minha oração. Eu terminei de orar, tocou meu telefone. O Tiago. Ele falou assim, olha, a gente ia no melhor lugar para a gente comer. Mas o que você acha de fazer um culto hoje? O que você acha de fazer um culto hoje? E eu falei, demorou. Deixe o melhor lugar, porque o melhor para mim é comer da palavra de Deus. O melhor alimento que pode existir na vida, irmãos, é o que vem de Deus. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, irmãos, Ele sacia tudo da minha vida. Não existe nada melhor do que a palavra de Deus. E aí eu preguei a mesma palavra que eu estou pregando aqui, eu preguei lá, Ezequiel 37. E eu falei para eles, olha, Deus me fala uma coisa. Vocês trabalham bastante.
Mas se vocês buscarem mais a Deus e trabalhar menos, Deus vai fazer com que talvez na metade do tempo você ganhe o dobro do que você poderia ganhar trabalhando o dia todo. E eles olharam e ficaram para mim admirados. E eu falei, sabe o que acontece? Vocês estão seguindo o curso do mundo. Jesus perguntou, por que andeis ansiosos? Com que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, ou com que é a vez de vestir? Tudo que você precisa provém de Deus, irmão. Tudo que você precisa na sua vida provém de Deus. Se você precisa de uma cura, está em Deus. Se você precisa de um trabalho, está em Deus. Se você precisa de uma promoção, está em Deus. Se você precisa de um milagre, está em Deus. Se você precisa de algo extraordinário, está em Deus. Se você precisa que Deus mude a natureza, está em Deus. As circunstâncias da minha vida, elas são guiadas por Ele. É por isso que você precisa aprender a profetizar. Sabe o que acontece? A gente profetiza somente coisa ruim. E sabe por que as coisas ruins acontecem? Porque quando você amaldiçoa com vontade. Você é um desgraçado. Você devia morrer, você é um maldito. Agora, quando é para profetizar para nós coisa boa, a gente fica sem palavras. Mas hoje Deus vai te ensinar a profetizar com força. Para que tudo aquilo que você falar, irmãos, aconteça. O que falta para você hoje? Coragem? O que falta para você hoje? Segurança? O que falta para você hoje? Libertação? O que falta para você hoje? Quebrar cadeias? Quebrar maldições hereditárias. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra, ele está aqui hoje, irmãos. E ele pode dar a ordem que precisa para resolver aquilo que você precisa hoje. Você somente precisa crer e determinar, porque vai se cumprir hoje. Se você crê, irmãos, vai se cumprir hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Quando você dá ordem no reino espiritual, acontece automaticamente, porque a parte de Deus já está pronta. Deus diz para mim hoje e para você hoje, a parte dele já está pronta. Precisa de cura? Já está aqui, ó. É só pegar. Precisa de milagre? Está aqui, ó. Só pegar. Quem está te conduzindo hoje? A Bíblia diz assim, o vento sopra aonde quer. Não sabe para onde vai, não sabe de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Sabe o que acontece hoje? Eu quero escolher para onde eu quero ir. Eu quero escolher para onde eu vou. Eu quero escolher a hora que eu vou. Eu quero saber a hora que eu vou voltar. E eu faço isso. E eu faço aquilo, e eu faço aquilo outro, e eu faço aquilo outro, e eu faço aquilo outro, e eu trabalho demais, e eu dou curso à noite, e eu trabalho à noite, e eu faço isso à noite, e eu estou ocupado de manhã, e eu estou ocupado no domingo de manhã, eu estou ocupado no meu sábado, porque o sábado é o dia da família, eu não faço nada, e eu tenho um monte de escolha. Você é nascido do Espírito? Você tem que ir para onde Deus determinar. Quando ele chegou para Ezequiel, ele não perguntou para Ezequiel, Ezequiel, vamos dar um rolê? Vamos dar um passeio ali no vale de Ossos Secos? Não. O profeta estava esperando a presença de Deus. Quanto tempo do seu dia você dedica para esperar a presença de Deus passar e te tocar pela sua mão? O profeta estava esperando. Deus pegou apenas para sua mão e o conduziu. Deixa Deus te conduzir nessa noite. Deixa Deus direcionar. A Bíblia diz assim, lá no livro de Provérbios, o homem escolhe o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os seus passos. Deus está conduzindo os seus passos?
que é que você sente falta hoje? Ah, eu preciso ser próspero, pastor. Você já é. Ele é o dono do ouro e da prata. Está sofrendo porque não profetiza. Está sofrendo porque não dá ordem no reino espiritual. Precisamos aprender a profetizar. Eu preciso começar a determinar na minha vida. Eu preciso começar a determinar na minha igreja. Eu preciso determinar um modelo de vida. Vou voltar de novo, hein? Para de seguir conselhos e filosofia do mundo. Sabe qual é a onda agora, pastor? Servir a Deus é voluntário. Servir a Deus é voluntário. E eu fiquei pensando nisso. Fala para o seu irmão assim, ó, servir a Deus, mais forte que você convencer ele. Não é. Nunca será. Voluntário. Aceitar Jesus, isso é voluntário. Servir, não. Paulo diz assim, ó. Deixa eu achar aqui que agora eu perdi. Tanto poder. Aqui, ó. Primeiro eu vou falar o que Jesus falou. Lá em Mateus 22, versículo 37, ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Não vi nenhum espaço para o eu aí. Aí ele continua: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí lá em João 13:34 ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Ele tinha escolha? Não, ele morreu e permaneceu até o fim. Ele tinha escolha? Era voluntário? Não, ele permaneceu até o fim. Paulo disse assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é imposta sobre mim uma obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ah, pastor, então servir a Deus é obrigado? É. Mas o que me obriga a servir a Deus é o amor que eu tenho por Ele. Quando eu amo a Deus e me entrego, irmãos, não há espaço para a minha vontade e para o meu desejo. Eu só quero ter o prazer de agradar a Ele. Oh, aleluia! Prazer da minha vida é fazer e agradar a Ele. E eu me imponho em ser obrigado a fazer isso porque eu amo o meu Senhor. Eu reconheço o que Ele fez por mim na cruz. Eu reconheço o sacrifício dele na cruz. Mesmo eu sendo falho, eu sendo pecador, Ele olhou e me amou primeiro. E Ele me escolheu. E Ele te escolheu. E te deu um nome. Para que vades e dei fruto. E o vosso fruto permaneça até o fim. Assim como o que segurou Jesus na cruz não foi a obediência. O que segurou Jesus na cruz foi o amor que Ele tinha pela humanidade. Assim como a salvação do mundo não foi por vontade de Jesus, mas foi porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente começa a conhecer, irmãos, e ouvir as coisas de Deus, não há tempo, não há espaço para mais nada. Eu quero sempre mais de Deus. Por isso que Deus te pergunta hoje, o que te falta? O que te falta? Sabe o que falta? Deus ter o controle da minha e da sua vida.
Se Ele te colocar num lugar, glórias a Deus. Se Ele te mandar para outro lugar, glórias a Deus. Se Ele te mandar para longe, glórias a Deus. Se Ele te mandar para perto, glórias a Deus. Aonde Ele me mandar, glórias a Ele. Nós fomos lá para os Estados Unidos, deixamos uma palavra para eles. Deixamos uma profecia para eles. Meu irmão, por exemplo, já mudou de emprego. Você sabe, né? Eu fiquei sabendo ontem. Já mudou tudo. Mais da metade do sofrimento dele já. Todos os dias eu mando uma palavra para eles. Todos os dias. Só não mando de fim de semana. Que aí eles têm que buscar a palavra também. Muito folgado. Chega na sexta-feira eu mando assim: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Já indicando que ele tem que ir no fim de semana. Amém, queridos? Deixa Deus conduzir a sua vida. Quando você ama, você se entrega. Quando você ama, você se sujeita. Para e pensa no amor de pai com filho, mãe com filho. Muitas das vezes você deixa ele fazer a sua vontade para fazer a do seu filho. Quantas vezes aconteceu isso? Você se sujeita. Você às vezes perde para ele ter. O amor é que me prende nele. Não é o pecado que me prende nele. Não é a minha necessidade que me prende nele. Não é a falta de dinheiro que prende nele. Não é a falta de promoção, não é a falta de aumento, não é que o dólar está alto, não é porque o Bolsonaro está fazendo besteira, porque ele está falando besteira, porque o Kim Jong-un lá vai querer explodir o mundo, o Trump é outro doido que quer explodir não sei na onde. Não. Eu sou conduzido pela palavra de Deus. Se Deus falou, vai e fala, vai e fala. Ah, mas e se não crer? Se não crer, você foi e falou. Crente que quer pegar Jesus, hein? Oh, não vou, Senhor, porque se eu for lá, não vão ouvir. Ah, cuidado, hein? Não dá uma de Jonas, não. Tem pessoas que Deus já mandou ir. Deus vai te perguntar hoje, o que te falta para ir? O que falta para você entregar a sua vida para Jesus de verdade, irmão? De verdade. Fala sinceramente para mim assim, ó. Se você não serve a Deus de verdade, irmãos, fala para Ele hoje, Senhor, hoje eu profetizo o novo homem hoje. Eu profetizo o nascimento de uma nova criatura hoje. Talvez eu não tenha morrido lá atrás, Jesus. Eu confessei só com a boca, mas não criei com o coração. Deus quer hoje te ressuscitar. Senhor, o meu chamado já faz 30 anos que eu ouvi, até hoje eu não fui. Deus hoje te dá uma oportunidade de reviver o seu chamado. Senhor, eu tenho um sonho, Pai, igual ao sonho de José. Deus hoje quer reanimar os seus sonhos, reavivar os seus sonhos. Porque o sonho de José se cumpriu. Porque o seu não se cumpriria se o autor da vida está aqui hoje. Se aquele que tem todo o poder, se a primícia de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Mas tudo parece que foi feito única e exclusivamente para que Ele fosse a glória de todas as coisas. E essa glória precisa nascer dentro de você. Então fica de pé que nós vamos profetizar agora. Põe som aqui que minha voz está indo embora já. Mas o diabo não vai vencer hoje não. Hoje é dia de Deus mudar a história. Hoje é dia do diabo ser envergonhado e o nome de Deus ser glorificado.
Levanta a sua mão. Eu não sei o que você precisa. Então você vai profetizar o que precisa acontecer na sua vida. Então eu vou te dar um exemplo de como vai ser. Analisa qual parte da sua vida precisa ser modificada com a vida de Deus. Lá no vale ficou claro. Ele olhou e viu que o vale estava com ossos sequíssimos. E a ordem era que aqueles ossos tivessem vida. Então você vai profetizar sobre o seu sonho, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre a sua vida espiritual. Tudo o que você precisa para que Deus possa ser hoje o centro da sua vida. Levante a sua mão e determina agora: Senhor, em nome de Jesus, eu determino, Senhor, chamados sendo realizados, chamados sendo cumpridos, Senhor, pessoas sendo curadas. Pai, em nome de Jesus, no reino espiritual, seja desligado, seja destruído, seja amarrado agora toda palavra de maldição, toda maldição, Senhor, contra pessoas nesse lugar agora. Em nome de Jesus, Satanás, eu ordeno em nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome, que você saia em nome de Jesus. Você não tem poder e autoridade sobre ninguém que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu profetizo, Senhor, uma nova igreja, Senhor, não um templo novo, mas uma nova igreja com vidas novas, Senhor, com histórias novas, chamados novos, sonhos novos. Pai, reaviva os sonhos, reaviva, Senhor, as promessas. Pai, hoje coloca um pedaço do Senhor dentro de nós. Que o teu Espírito, Senhor, possa ser vida naquele que ouve a tua palavra, que ele possa ser cura, Senhor, para aquele que está enfermo, que ele possa ser, Senhor, a válvula propulsora para que o chamado seja realizado, que ele possa ser hoje o libertador, em nome de Jesus. Que o Senhor possa se manifestar, Senhor, no meio do teu povo, como uma igreja viva. Oh, Senhor, reaviva hoje, Senhor, promessa, Senhor, talentos enterrados, Pai, talentos enterrados, eu ordeno em nome de Jesus, sejam desenterrados, Senhor, e sejam utilizados em nome de Jesus. Senhor, que os tesouros, Senhor, da sabedoria e do conhecimento, Senhor, presos em Ti, Senhor, possam ser revelados ao Teu povo. Que haja libertação hoje, Senhor, dos vícios. Que possa, Senhor, haver libertação dos pecados. Que possa, Senhor, desamarrar toda a algema de Satanás, todos os grilhões, Senhor, do maligno sobre a Tua igreja. Hoje, em nome de Jesus, sejam desfeitos, sejam destruídos, sejam desamarrados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, você e seus anjos estão repreendidos. Você não tem poder e autoridade contra a igreja do Senhor. Porque eu e a minha igreja fomos levantados para destruir as tuas obras. Em nome de Jesus. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Você crê? Você crê, irmãos? Então deixa Deus, irmãos, verdadeiramente mudar a sua história. Que onde ainda pode aparecer morte em algumas circunstâncias, mas profetiza, eu ordeno que haja